Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O tema desta semana é o cinema novo. Você que acha que o Brasil nunca teve nenhum movimento cinematográfico importante, vai saber um pouquinho mais sobre este movimento que surgiu aqui no Brasil na década de 1950. Ao longo da história do cinema, em vários pontos do planeta, em determinadas épocas, alguns movimentos surgiram e se tornaram bastante influentes e relevantes para a história do cinema. Temos alguns casos bem específicos de movimentos muito importantes. O expressionismo alemão, que apareceu no finalzinho da década de 10 e ao longo da década de 1920 na Alemanha. Temos um pouquinho depois, ao longo da década de 1920, o construtivismo russo na antiga União Soviética. Tivemos o neorrealismo italiano na década de 1940. Tivemos também a Nouvelle Vague francesa no finalzinho da década de 50 e na sequência ao longo dos anos 1960. Opa, fica aí, daqui a pouco ele volta aí. Bom, gente, a Nouvelle Vague, explicando melhor, ela foi o quê? Ela foi uma atitude de vários cineastas, vários intelectuais da área do cinema, e que queriam modificar, queriam combater esse tipo de cinema empacotado, esse tipo de cinema pronto que tinha em Nova York e nos Estados Unidos em si. A grande diferença, você pode perguntar, poxa, qual é a diferença da Nouvelle Vague para o cinema novo brasileiro? A diferença era grana. Na Nouvelle Vague nós tínhamos o quê? Pessoas que tinham condições, que bancavam seus próprios filmes. E já no cinema novo, aqui no Brasil, não. Eram pessoas que estavam começando, pessoas que não tinham condições financeiras, e os recursos eram poucos mesmo. Né? Apesar dos filmes da Nouvelle Vague serem mais baratos, né, também, mas não eram mais baratos por questão de condição financeira, e sim porque eles queriam realmente passar esse espírito de um cinema mais puro, mais amador, né, mais amadoresco até, do que os outros. São características aqui do cinema Nouvelle Vague, né? Produções baratas, como eu falei, atores poucos conhecidos, muitas filmagens nas ruas em oposição aos estúdios, tramas com idas e vindas no tempo, né? Rompendo a narrativa tradicional linear. Você não tinha aquela coisa linear da história, do começo, meio e fim. Você estava no futuro, voltava ao passado e tudo, né? Tinha essa característica. Liberdade estética, cortes repentinos, a câmera em qualquer ângulo ou posição, temas cotidianos, tabus inclusive na época. Personagem à margem da sociedade, como criminosos, adultos, rebeldes. Né? Tinha um roteiro bem livre. Então essa era a característica principal da Nouvelle Vague, que surgiu um pouco depois do cinema novo no Brasil. Isso não quer dizer que não tenha influenciado o cinema novo. Quando a Nouvelle Vague surgiu em 58 mais ou menos, o cinema novo do Brasil surgiu em 55, ele passa a seguir tudo que a Nouvelle Vague pregava lá nos Estados Unidos, ele passa a seguir aqui. Então, apesar de ter surgido depois, a Nouvelle Vague influenciou demais o cinema novo. Agora pode voltar. O cinema novo surge no Brasil mais ou menos no mesmo período da Nouvelle Vague francesa, um pouquinho antes do nascimento da Nouvelle Vague. Mas é um movimento que utilizou bastante elementos propostos pela Nouvelle Vague. O movimento, de uma certa forma, ele surge timidamente no comecinho da década de 1950, mais precisamente em 1952. Naquela época, o Brasil tinha dois grandes polos produtores de audiovisual, com os estúdios da Veracruz, com os estúdios da Atlântida. A Veracruz fazia dramas, fazia filmes mais elaborados, com uma produção mais requintada e, consequentemente, mais cara. No Rio de Janeiro, a Atlântida produzia as suas paródias, as suas chanchadas, que eram filmes bem populares, a maioria eram comédias que satirizavam filmes americanos, com um grande apelo popular e com uma boa resposta de público. Mas mesmo os filmes da Atlântida eram filmes caros para um jovem cineasta que quisesse iniciar a carreira. E foi justamente esse grupo de jovens cineastas que propôs, já naquela época, a produção de um cinema mais barato, um cinema que não ficasse preso nos estúdios, que fosse para a rua. A inspiração inicial, obviamente, foi
o neorrealismo italiano. O neorrealismo italiano foi um movimento que surgiu por volta de 1940 e que buscava o quê? Retratar a classe trabalhadora, a classe humilde. Lembre que a gente está falando de uma Itália pós-guerra, então existia muita diferença social, muita pobreza. Então esse neorrealismo italiano buscava isso. Veja como ele é um pouco parecido também com a Nouvelle Vague e com o cinema novo. Porém, ele tinha ele tinha uma temática mais social mesmo, mais engajada nos trabalhadores e nessa classe operária de menor condição e principalmente os que sofriam no pós-guerra. Só que o primeiro filme dito representante dessa proposta, do cinema novo, veio a ser feito somente em 1955. A proposta desse movimento pode ser resumida basicamente numa frase que ficou famosa até: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eles queriam mostrar a realidade do país para as pessoas, mostrar vida, mostrar algo que as pessoas pudessem criar uma conexão, coisa que eles entendiam que os filmes da Veracruz não tinham e os filmes da Atlântida também não. Então esse primeiro filme, esse marco zero do cinema novo brasileiro, foi feito em 1955, escrito e dirigido por Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus. Um filme que mostrava a favela, mostrava o pessoal indo para o estádio, mostrava o pessoal andando pelo centro do Rio de Janeiro, pegando trem, pegando ônibus, ou seja, mostrava uma cidade pulsante com as pessoas reais vivendo naquela cidade, interagindo com tudo. Então essa era a proposta desse novo cinema, desse cinema novo. É até curioso perceber que em Portugal, mais ou menos nessa mesma época, houve um movimento que tinha essa mesma proposta. Aqui no Brasil o movimento recebeu o nome de Cinema Novo, em Portugal inverteram as palavras. Esse movimento em Portugal se chamou de Novo Cinema. Pouco tempo depois, por volta de 58, 59, aparecem os filmes da Nouvelle Vague, que mostravam um grupo de jornalistas, críticos de cinema, intelectuais em última instância, que decidem fazer filme rompendo com o modelo estabelecido. O cinema novo brasileiro, que se consolida a partir do início da década de 60, apesar de já ter esses representantes no final da década anterior, tem a partir daí como inspiração direta o neorrealismo, que já vinha sendo utilizado, e as propostas que foram apresentadas pelos franceses. Então, de uma certa forma, o nosso movimento do cinema novo é um filho direto do cruzamento de ideias, de propostas estéticas e narrativas desses dois importantes movimentos estrangeiros, o neorrealismo da Itália e a Nouvelle Vague da França. Temos alguns cineastas que se destacam dentro desse movimento, além do Nelson Pereira dos Santos, que eu já citei, e que vem a fazer na sequência outros trabalhos bem representativos dessa proposta de cinema novo, como por exemplo Vidas Secas. Também temos o Leon Richman, que faz A Falecida, e temos também aquele que muitos consideram o maior expoente do cinema novo, que é o Glauber Rocha. Glauber Rocha começou a sua carreira ainda na Bahia, ele é natural da Bahia, e lá ele começou como crítico de cinema, fez alguns curtas-metragens, o que chamou mais atenção foi O Pátio, e na sequência ele fez o seu primeiro longa-metragem, o Barra Vento. Mas o filme de maior destaque dele nesse período inicial de carreira é Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme que o projetou internacionalmente. Ele depois vem a fazer outros dois filmes muito importantes, como O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e também o Terra em Transe. Outros nomes se destacam também. Tem o caso do Joaquim Pedro de Almeida, que faz a adaptação de Macunaíma, e o Leon Richman, que, como eu já falei, fez A Falecida e fez alguns outros trabalhos nesse período, mas que a carreira dele, de uma certa forma, segue em paralelo com o movimento, às vezes se distancia, às vezes voltam,
como foi muito comum com outros cineastas daquele período. De qualquer maneira, o cinema novo foi um grande abridor de portas do Brasil no exterior. Foram filmes que conquistaram muitos festivais e projetaram a produção brasileira da época em vários lugares do mundo e também influenciaram muitos cineastas. Martin Scorsese, por exemplo, disse repetidas vezes que um dos filmes mais influentes na carreira dele como diretor foi Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele tem até um pôster original do filme no escritório dele em Nova York. É um movimento que influenciou bastante naquela época e continua influenciando bastante hoje. E a proposta é bem simples. A exemplo do que já tínhamos visto com o neorrealismo e também com a Nouvelle Vague, é um movimento, uma proposta que deseja pura e simplesmente mostrar a vida das pessoas, os dilemas, os conflitos, os dramas cotidianos das pessoas da maneira mais natural, mais direta possível, rompendo com modelos pré-estabelecidos, abominando as concessões que costumam fazer nesse tipo de história e sendo o mais próximo possível da realidade e com uma produção que possa ser autossustentável, nada muito caro, nada muito complexo, para que o filme possa ser feito de uma maneira mais rápida, mais direta, mais objetiva e não tão cara. No final da década de 1960, surge uma nova geração de cineastas que segue durante um tempo, ou pelo menos nos primeiros trabalhos, essas propostas do cinema novo. Nomes como Arnaldo Jabot, como Cacá Diegues, figuram nessa lista. E se você quiser se aprofundar mais, conhecer um pouco mais detalhadamente a história desse movimento, eu indico 2 livros bem interessantes e que tratam muito bem desse assunto. O livro O Processo do Cinema Novo, do Alex Vianney, e um livro escrito pelo próprio Glauber Rocha, que, como eu já disse, foi o maior expoente desse movimento, A Revolução do Cinema Novo, escrito pelo próprio Glauber. Aproveito aqui para divulgar também, para quem gosta de cinema, para quem não quer levar isso aqui apenas como um assunto de aula, mas que quer estudar a história do cinema, né? Quem sabe no futuro até fazer algum curta, alguma coisa, atuar aqui em feira, como o próprio professor Fernando aqui, né, que nós temos aqui no colégio, que já fez um filme aí muito, muito legal. Você que quer aprofundar mais na história do cinema, eu indico também o filme Cine Paradiso, ou Cinema Paradiso, é um filme italiano, e que ele é muito legal. Ele fala justamente dessa questão do fim do cinema, das salas de cinema, né? Onde o progresso vai chegando, o DVD vai chegando, o videocassete, né? Aliás, o videocassete primeiro, o DVD depois, Blu-ray, tudo pá. Ele não chega até o Blu-ray porque é um filme mais antigo. Mas ele fala assim do videocassete. E da peleja de um menino que volta à sua cidade antiga, depois de ser um grande empresário do cinema, ter mais de 40 salas de cinema na Itália, e ele volta para a primeira salinha onde ele trabalhou, né, enquanto criança, rebobinando aquelas fitas e tudo. Então, um filme muito legal que eu indico para vocês, o Cine Paradiso, tá bom? Vocês vão ficar agora com um pedacinho do filme Terra em Transe, que nós falamos aqui antes, né? Sobre esse filme, que foi um filme muito, muito famoso e muito marcante do cinema novo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção do filme, as locações, os lugares que estavam filmando, não era estúdio, era na rua mesmo. As posições de câmera, a câmera virando como se fosse o rosto humano. Nós vamos fazer um trabalho sobre isso, estão lembrados? Então vejam logo agora, virando como se fosse o rosto. Não tinha nenhum cuidado de corte de câmera como a gente tem hoje em dia. Qualquer programinha aí do YouTube, hoje você coloca 2, 3 câmeras, tem esses cortes, né? Lá não, eles tinham o quê? O processo de virar a câmera assim de uma forma bem artesanal mesmo. Essa era a ideia do cinema novo. Como o Glauber Rocha falou, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Ou o contrário. Tá bom? Valeu por hoje, muito obrigado e curtam aí Terra em Transe.
Veja. Estou vendo. Crianças sem escola, hospitais repletos. Olha esta aqui. Precisamos fazer uma campanha. Que barbaridade. Os donativos não são suficientes. É preciso que se faça alguma coisa. Precisamos de um líder político. Isso sim.